Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Nós vamos meditar nesse instante na palavra, no texto que nós lemos, acabamos de ler. Nós estamos dando sequência na narrativa do livro de Juízes. Hoje nós faremos a quarta mensagem dessa série, sobre o tema Salvação Improvável, sob um herói improvável. Uma salvação improvável por meio de um herói improvável. E que o Espírito Santo fale a nós por meio da palavra. Irmãos, o que é um herói? Heróis são pessoas que colocam a sua vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. E às vezes sofrem as consequências disso. Antes de ir para o seminário, eu trabalhei num batalhão de polícia, que havia lá o cabo Fialho, um senhor, jovem senhor, muito gente boa. E o cabo Fialho, ele havia sido promovido por ato de bravura, por ato de heroísmo. No meio militar tem isso, quando alguém impetra um ato que coloca a sua vida em risco por outro, ele é promovido por ato de bravura. O então soldado Fialho pulou na frente de um caminhão para salvar a vida de uma criança, conseguiu salvar a vida da criança às custas da sua própria saúde. Ele mancava, ele era um pouquinho torto assim por causa da coluna, e ele não podia mais fazer uma série de serviços na polícia, e ele foi reconhecido pelo seu ato de heroísmo e recebeu uma promoção e uma condecoração por ato de heroísmo. Heróis são assim, são pessoas que colocam a sua vida em risco, muitas vezes sem ter essa obrigação, sem serem constrangidos a isso, mas fazem isso para salvar outros. E existem os heróis improváveis. Os heróis improváveis são aqueles de quem nós não esperamos nada, seja por suas limitações, seja por sua falta de conhecimento, seja por sua fraqueza pessoal. Nós não esperamos muita coisa de algumas determinadas pessoas, por sua incapacidade. Mas o mundo conhece alguns heróis improváveis. Quem aí gosta do futebol, de vez em quando vê um jogador a quem não é dada muita confiança fazer um gol do título. E muitas vezes o jogador passa a sua carreira inteira sendo lembrado por apenas um gol que fez numa situação importante. Ou nós vemos pessoas comuns que se tornam mundialmente conhecidas por um grande ato de heroísmo. E eu me lembro, e eu gosto sempre de me lembrar da vida de um homem chamado, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas o seu sobrenome era Schindler, o qual virou o filme, a sua história. Um comerciante, um homem que vivia de fazer negócios na Alemanha, mas que ficou mundialmente conhecido por ter salvo a vida de centenas de judeus do Holocausto durante a Segunda Guerra. Um homem comum, improvável de ser um herói de guerra, mas se tornou um herói de guerra. Assim são os heróis improváveis. A Bíblia mesmo nos oferece alguns exemplos de heróis improváveis. Davi é um deles. Quando Samuel foi ungir o novo rei, todos os irmãos de Davi passaram diante de Samuel, e a cada um deles, Samuel falava assim: agora é esse, olha, é forte, bonito, parrudo. Não, não é ele. Ah, então tem que ser esse, olha, inteligente, sábio, culto, grande. Mas Deus advertiu Samuel: Deus não vê como o homem vê. E o rei de Israel, no final das contas, foi Davi, aquele que aos olhos do seu próprio pai não teria talvez essa condição de ser escolhido por Deus. A Bíblia nos mostra Salomão como um grande rei, pelo menos em um primeiro momento do seu reinado. Salomão não era o primogênito de Davi. Aliás, Salomão era fruto de um casamento um tanto quanto duvidoso, mas ele foi um grande rei de Israel. A Bíblia nos oferece o exemplo de Jonas. Jonas trouxe a mensagem de salvação a um país inteiro, um país que ele mesmo desejaria ver destruído. Mas por meio da sua pregação, muitas pessoas foram salvas.
Assim, meus irmãos, são os heróis improváveis da própria Bíblia. Mas por que Deus usa esse tipo de pessoa? Por que Deus usa pessoas que nós olharíamos para elas e diríamos assim, esse aí não vai dar em nada? Porque Deus mostra que quem faz as coisas é Ele. Deus mostra que o poder é dEle. Deus mostra que a capacidade aos homens, quem confere é Deus. E Deus faz aquilo que Ele quer por meio de quem Ele desejar, não importando as aparências ou aquilo que nós podemos perceber. E Eude, que nós lemos aí a sua história, foi um desses heróis. Eude, em Juízes capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 30, como nós lemos, ele foi um herói improvável, como nós veremos aqui nesse texto, mas um herói por meio do qual o Senhor efetuou grandes coisas por meio dele. Irmãos, esse texto que nós lemos é o segundo juiz que está presente aqui no livro dos Juízes. São 12, nós vimos na semana passada Otiniel, usado por Deus para libertar o povo de Israel, e Eude é o segundo. Mas essa história, e eu creio que se os irmãos que ouviram o último sermão, vão lembrar que eu falei que o livro de Juízes, ele não é ascendente, ele não mostra as coisas melhorando, ao contrário, ele mostra as coisas piorando. E os juízes também funcionam dessa maneira. Otiniel foi um bom paradigma, ele foi um bom padrão, um homem obediente a Deus, fiel a Deus e que foi usado por Deus para libertar o povo. No entanto, quando nós observamos Eude, nós vemos uma história, no mínimo, duvidosa. Será que podemos classificar Eude como um bom juiz ou um mau juiz? Será que a história de Eude nos mostra um homem confiando em Deus ou confiando em si mesmo? Será que a estratégia de Eude de agir de astúcia e de traição e de mentira com o rei foi aprovada por Deus ou não? Há incerteza quanto à capacidade do próprio Eude e informações dúbias no texto para nos mostrar que Deus faz as coisas por meio daquele que Ele designou para fazer tais tarefas. Existem algumas diferenças entre a forma como Deus usou Eude para libertar Israel e a forma como Deus usou Otiniel. Em primeiro lugar, nós temos nesse texto muito pouca informação sobre o pecado de Israel. É certo que aquilo que temos já é suficiente, mas no texto passado nós vimos que é descrito aquilo que Israel fez, aqui não. Aqui só diz que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ao contrário, existem maiores informações sobre a maneira como Eude livrou o povo. No texto passado, simplesmente disse que Otiniel libertou a Israel. Aqui não. Aqui é descrito em detalhes, e detalhes no mínimo cômicos, sobre como Eude executou essa libertação. Meus irmãos, essa mudança, pouca informação aqui, muita informação ali, não é por acaso. Mas o autor, ele está colocando um foco certo no texto. O foco nesse texto não é o pecado cometido por Israel, mas como Deus usou um homem para libertar o povo. Nós temos outra distinção muito importante: a ação de Deus. No texto passado nós vimos que Deus foi muito ativo na libertação do povo, ouviu o clamor, levantou Eude, deu o Espírito a ele e fez grande libertação. Nesse texto que nós lemos, nós vemos apenas duas ações atribuídas a Deus. Obviamente sabemos que Deus está por trás de todas as coisas, mas quando uma ação é colocada nas mãos de Deus, o autor está querendo dizer que Deus estava pessoalmente envolvido com aquilo ali. E a primeira ação não é a favor de Israel. A primeira ação de Deus nesse texto é contra Israel. O texto diz que Deus, o próprio Deus, fortaleceu Eglon para que ele oprimisse o povo de Israel. E depois nós vemos Deus suscitando ou levantando Eude como libertador. São diferentes essas duas primeiras narrativas dos juízes sobre Israel. E parece, meus irmãos, que elas estão respondendo a perguntas diferentes. Parece que o primeiro texto responde por que Israel foi oprimido, enquanto que o segundo responde como Israel foi liberto. E é isso que nós veremos.
uma salvação que era improvável, executada por um herói também improvável. E é para esse herói que o texto aponta. Na verdade, meus irmãos, tudo aqui parece improvável nessa história. A tarefa parece improvável, porque o povo de Israel é um povo estranho. O herói também executa, ele tem características muito peculiares. E a vitória alcançada não condiz com muita coisa que nós esperaríamos aqui no texto. Eu gostaria que nós olhássemos primeiro para essa tarefa que era improvável, que era libertar o povo de Israel. Mas por que essa tarefa era improvável? Ora, meus irmãos, por causa do povo de Israel. Como são os heróis? Os heróis, meus irmãos, são aqueles que vão em socorro de quem precisa, dos fracos, dos oprimidos, dos injustiçados. Algum dos irmãos viu esses dias aí notícia de alguém que lá na Ucrânia escondeu na sua casa um soldado russo? Claro que não. Soldado russo não precisa ser escondido, os ucranianos é que precisam. Então, um ato de heroísmo é fazer algo em favor de quem precisa, ou no mínimo, de quem merece. Mas assim não é Israel. Israel não merece. Israel não merece que Eude coloque a sua vida em risco para salvar Israel. Olha o que o texto nos diz, meus irmãos, a partir do versículo 12. O versículo 12 vai nos dizer assim, que o povo pecou contra Deus. Tornaram então, versículo 12, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder ou fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram mal perante o Senhor. Nós não sabemos qual mal Israel fez. Temos uma ideia, pelo contexto podemos ter uma ideia que andaram atrás de outros deuses, no mínimo. Mas ao não dizer o que Israel fez, há a intenção do autor de manifestar que independente do que fizeram, era mal perante os olhos do Senhor. É por isso que o versículo 12 começa e termina falando isso. Fizeram o que era mal, o que era vil aos olhos do Senhor. Ou seja, a maneira de vida deles, independente do que eles fizeram, estava sendo conduzida de forma reprovável diante de Deus. E uma segunda informação que o texto nos mostra é que dessa vez, diferente do capítulo anterior que nós lemos na semana passada, ou do primeira parte do capítulo 3, Deus não tomou Israel e entregou aos inimigos, como foi no início do capítulo 3. Deus tomou o inimigo e deu força a ele, deu poder a ele, para que ele investisse contra o povo de Israel. É por isso, meus irmãos, que o que nós lemos nesse texto é uma tarefa muito pouco provável. Nós não faríamos isso, libertar um povo que não merece, libertar um povo que era inimigo de Deus e se colocava em pecado, em inimizade contra Deus, experimentando assim a opressão e a escravidão. E esse texto, meus irmãos, nos mostra uma verdade que é incontestável, ainda que nós muitas vezes não creiamos nela. O pecado leva à escravidão. O pecado leva à servidão. O pecado separa o homem de Deus, coloca o homem numa situação de inimizade contra Deus. O pecado faz com que o próprio Deus se volte contra o homem, contra o seu inimigo, enviando a ele castigo e punição por causa dos seus pecados, fazendo-o então oprimido e escravo do seu próprio pecado. E a escravidão é assim, meus irmãos. Nós pensamos poder sair dela, mas não saímos. Israel poderia desejar se ver livre dos moabitas o quanto quisesse, não sairia livre. Israel poderia desejar a liberdade o quanto fosse, não conseguiriam a liberdade, porque eram escravos. Assim também somos nós, quando andamos em escravidão do pecado. E nós podemos fazer isso de duas maneiras. Primeiro, podemos viver na escravidão do pecado natural na qual nós vivemos. Em segundo lugar, podemos, uma vez termos sido libertos, nos colocarmos voluntariamente sob escravidão do pecado. Como Paulo diz em Romanos capítulo 6, que quando nós andamos no pecado, uma vez tendo sido libertos, é como se nós desejássemos novamente sermos escravos. Meus irmãos, a escravidão do pecado faz com que nós sejamos servos daquilo que sabemos ser ruim, daquilo que sabemos ser errado.
Assim é a escravidão do pecado, é viver em práticas que sabemos que são erradas, sabemos que são ruins, sabemos que são danosas, sabemos que são problemáticas, que ofendem a Deus, que não trazem bênçãos, mas não conseguimos nos livrar delas, não conseguimos abandoná-las. Isso é a escravidão do pecado. Reconhecendo o caminho de morte e não conseguir sair desse caminho. Esse é o preço do pecado. Esse foi o preço que Israel pagou por desobedecer a Deus. Se tornou escravo daquele povo. Se tornou escravo do próprio Deus, como punição do seu pecado. O que Israel experimentava, meus irmãos, era o preço justo do seu pecado. Mas Israel reconheceu a sua situação espiritual deplorável, e o texto nos diz, a partir do versículo 15, que Israel clamou ao Senhor. Talvez, meus irmãos, aos olhos humanos, nós não teríamos escolhido, ou o povo de Israel, a tribo de Benjamim, não teria escolhido esse homem. Mas para uma tarefa muito improvável, Deus escolheu também um libertador igualmente improvável. Versículo 15 a 16 nos mostra o que Eude fez para libertar o povo. Mas além disso, a primeira parte desses versículos, 15 a 16, nos mostram o porquê esse homem provavelmente não seria escolhido como um grande líder militar de Israel. Meus irmãos, vamos dar uma olhada no texto, a partir do versículo 15. Nós não leremos todo o versículo 15 a 26, mas observaremos alguns pontos nesse texto. Não leremos de novo, já lemos aqui com o nosso irmão, o presbítero Ló. O texto nos mostra, nos conduz a uma informação que parece uma informação assim meio despropositada. Eude era canhoto. E eu poderia, meus irmãos, legislar em causa própria e falar aqui que ele foi escolhido porque ele era canhoto, porque o canhoto é esperto, porque o canhoto é forte, porque o canhoto é mais habilidoso, porque eu sou canhoto. Mas a Bíblia mostra o contrário disso. Então não dá para usar isso a meu favor e a favor de quem mais aí for canhoto. Por que a Bíblia usa essa informação de Eude como um homem canhoto para mostrar que ele era fraco? O texto nos diz que ele era da tribo de Benjamim. Os irmãos sabem o que significa Benjamim? Homens destros, ou filhos dos destros. Então, a destra nas Escrituras, o que significa? Poder, honra. É isso que significa a destra, a mão destra nas Escrituras. Onde que Cristo está agora, nesse momento? Sentado à destra de Deus Pai. Qual foi a mão, simbolicamente falando, que Deus usou para libertar o seu povo lá dito em Deuteronômio? A sua destra, a destra forte. Qual é a mão que o salmista Davi clama para que Deus use a seu favor? A destra, a sua destra me susterá. Então, a mão direita, no contexto bíblico, é classificado como algo de honra, algo de força. Mas sabe quem é Eude? É um homem que na terra dos destros é canhoto. A mão dele é uma mão meio fraca, meio duvidosa. E meus irmãos, é muito provável que esse sinal de ser canhoto para Eude não aponte somente para uma questão física, mas é provável que aponte também para uma fraqueza e desonra pessoal. Parece que o fato dele ser classificado como canhoto não significava apenas que ele escrevia com a mão esquerda, mas que o seu caráter ou alguma coisa da sua personalidade estava em desacordo com os filhos dos destros ou com os destros. Além disso, meus irmãos, além dessa característica de Eude, parece haver aqui alguma relação de confiança em si mesmo por parte de Eude. Se nós observarmos o texto, não mostra Deus agindo de forma direta. Ao contrário, mostra Eude aplicando a sua própria estratégia para vencer o rei Eglon, aquele homem que estava oprimindo o povo de Israel. É por isso que se questiona o método usado por ele, essa astúcia, essa sutileza de trair o rei, se foi algo aceitável por Deus ou não. Tudo indica que, ainda que foi tolerado por Deus, foi algo que mostrava confiança em si mesmo e não confiança em Deus. Mas, meus irmãos,
eu disse aos irmãos, né, que esse texto é no mínimo cômico em algumas informações, não jocoso, mas o autor, ele usa algumas informações interessantes aqui. Porque Eude não é o único homem que é demonstrado de forma negativa e pejorativa nesse texto. O rei Eglon, ele também é mostrado assim. O nome dele, Eglon, aponta para duas imagens. Um filhote de um touro e alguém redondo, gordo, com uma circunferência avantajada. E alguns comentaristas bíblicos dizem que dar esse nome ou conferir ao rei esse título de Eglon estava apontando para ele como alguém que foi engordado para o abate. Alguém que a sua condição física expressava também a sua estupidez pessoal. Alguém que não somente tinha uma imagem diferente, mas uma imagem negativa, mas que apontava para também o seu caráter negativo. Tanto é que o texto usa as mesmas palavras para fazer uma comparação entre Eude e Eglon. Eude, homem canhoto. Eglon, homem gordo. E essas características apontando para a pessoalidade, a personalidade de cada um desses homens. Aliás, o texto nos mostra que a estupidez de Eglon é demonstrada pelo menos em 3 momentos. Primeiro, porque Eglon aceitou ficar a sós com o inimigo. Em segundo lugar, porque Eglon se trancou numa sala com o inimigo. Em terceiro lugar, porque Eglon se levantou da cadeira para ouvir a palavra de Deus, e ele se colocou numa posição de fraqueza, de fragilidade, ou ele se colocou numa posição desprotegida diante de um inimigo. Parece que não era a condição física de Eglon que dava a ele alguma dificuldade, alguma mobilidade, mas a sua própria personalidade tola e fraca diante daquele homem que também tinha uma personalidade duvidosa. Meus irmãos, assim foi a libertação. Esse herói muito improvável. O texto diz que o povo clamou a Deus, e Deus levantou um homem que era distinto dos seus irmãos. Mas o ser distinto dos seus irmãos, no final das contas, foi a arma pela qual ele matou aquele rei. O texto diz que o Senhor entregou nas suas mãos. O texto diz que com as suas mãos, preparou o punhal, com as suas mãos o escondeu, com as suas mãos o retirou, com as suas mãos encravou o punhal na barriga do rei, com as suas mãos ele trancou as portas, e o Senhor entregou os moabitas nas suas mãos. Essa mão que era sinal de desonra, de fraqueza, mas o Senhor fez tudo por meio dessas mãos. Um herói completamente improvável. E meus irmãos, esse homem canhoto colocou sobre esse rei tolo uma derrota amplamente vergonhosa. O texto diz que quando Eude feriu o rei, de maneira que a faca entrou na sua barriga, a nossa Bíblia diz que a gordura se fechou sobre a faca. Eu não sei se tem algum irmão aqui com a tradução atualizada, revista e corrigida, mas a corrigida traz uma tradução um pouco diferente e que faz todo sentido para o texto. A corrigida diz que quando ele enfiou a faca sobre aquele rei, saiu da barriga dele excremento, fezes. Meus irmãos, às vezes a gente fica assim, né? Nossa, a Bíblia usa umas coisas estranhas, né? Mas veja bem, aquela vergonha colocada sobre aquele homem foi aquilo que levou aqueles próprios soldados tolos a achar que estava tudo bem. Porque aqueles homens chegaram diante da porta do vestíbulo, provavelmente sentiram um odor não muito agradável e pensaram, o rei deve estar aliviando o ventre, ou algumas traduções trazem a expressão cobrindo os pés para amenizar a situação. Mas na verdade, o rei estava morto. E o texto mostra que não somente o rei era tolo, mas também aqueles que o envolviam, que o deixaram sozinho com o inimigo, que deixaram que ele trancasse a porta e que depois não socorreram o rei, mas ficaram esperando. E quando abriram,
o seu rei estava morto ao chão, coberto de gordura, coberto de excremento. Meus irmãos, um homem completamente improvável para uma tarefa muito improvável. Mas existem dois modos de nós enxergarmos a realidade, dois modos muito diferentes. Uma maneira de enxergar a realidade é como nós vemos. Outra maneira de enxergar a realidade é como Deus vê. Nós vemos valor em muitas coisas que Deus não vê. E nós desprezamos muita coisa que para Deus é muito valiosa. Meus irmãos, Israel escolheria certamente um homem destro para libertá-los de Moabe. Mas Deus escolheu outra pessoa. Aquilo que era desprezível aos olhos humanos era valioso aos olhos de Deus. Mas muita coisa que os homens olham como valiosos são desprezíveis aos olhos de Deus. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra isso inúmeras vezes, que as aparências nem sempre condizem com a realidade. Os irmãos lembram de quando Jesus estava no gasofilácio, diante do gasofilácio? Homens colocando sacolas de dinheiro, mas a oferta verdadeiramente valiosa foi da viúva pobre que colocou 2 moedas. Após esse fato, os discípulos olharam para as construções do templo e disseram assim para Jesus: olha Jesus, que construção maravilhosa, que pedras, que prédio, que obra dos homens. Mas Jesus falou assim: olha, isso aí pode ser derrubado facilmente. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra Davi, como eu já citei anteriormente, entre os seus irmãos, desprezível, mas aos olhos de Deus, um homem segundo o seu coração. Meus irmãos, assim como aquele libertador era desprezível aos olhos humanos, muitos libertadores hoje são vistos como poderosos, como homens de guerra, mas aos olhos de Deus não valem nada. Ao passo que o verdadeiro libertador, para muitos, é desprezível, está com uma cara sofrível na cruz ainda está com uma coroa de espinho, ainda está nu, ainda tem feridas, totalmente desprezível aos olhos humanos, mas para Deus é o verdadeiro herói. Quantos se apegam, meus irmãos, na libertação, que uma falsa religião inclusiva se apresenta como bela? Vamos abrir o evangelho a todos, vamos acabar com essas divisões disso ou daquilo, vamos abraçar todo mundo, vamos parar com esse negócio de pecado, de práticas abomináveis, vamos abandonar isso. Deus é amor, vamos incluir todo mundo, vamos dividir a ceia com todo mundo. Uma religião inclusiva, que é aceitável para os homens, mas é desprezível a Deus. Uma religião das boas obras, vamos fazer e acontecer, vamos mandar comida para a Ucrânia, vamos construir coisas na África, vamos cavar poços no norte e no nordeste, vamos fazer isso para o Senhor gostará de nós mais, o Senhor vai nos aceitar, nós somos pessoas boas demais, o Senhor não vai fechar o seu céu para nós. Redenção e libertação agradável aos olhos humanos, mas desprezível a Deus. A religião da barganha, comprar o favor divino por dinheiro. Meus irmãos, todas essas coisas são boas aos olhos dos homens, mas são completamente rejeitáveis aos olhos de Deus. Meus irmãos, o povo de Israel recebeu uma libertação muito improvável por meio de um libertador totalmente improvável. E a amplitude da vitória foi igualmente improvável. Olha o que diz o versículo 27 ao versículo 30. O texto mostra que aqueles homens que não mereciam libertação, que haviam desonrado a Deus, foram libertos. Mas foi uma libertação que talvez nem eles mesmos esperavam. Uma informação que o texto nos dá, muito importante, é que, se nós olharmos o texto anterior, a perícope anterior, Eude passa 2 vezes diante dos ídolos de Eglon. Quando ele estava saindo, aliás, quando ele estava voltando
para dar uma mensagem secreta ao rei. E o texto diz que ele passou diante dos deuses de Eglon. Ele matou Eglon, trancou a porta, e o texto diz que quando ele estava fugindo, ele passou diante dos deuses de Eglon. E esse texto, meus irmãos, ensina, o autor está mostrando que aqueles deuses nada podiam fazer. Eles não protegeram o seu rei. Eles não protegeram aqueles que o serviam, porque eram deuses de pedra, sem vida, nada podiam fazer. Ao passo que o texto nos diz que essa vitória incomum veio porque Deus estava lutando pelo seu povo. Enquanto os reis de Eglon pararam imóveis, enquanto seu rei era destruído, o texto diz que o próprio Senhor entregaria nas mãos do povo a Eglon e os moabitas. Essa foi a confissão de Eude, conclamando o povo: o Senhor entregará na mão de vocês. E essa vitória foi do povo, porque o povo se levantou para ter uma vitória inquestionável. Olha como foi a vitória. Eles estavam no Val do Jordão, na passagem do rio, lugar importante, e o texto diz primeiro que eles não deixaram ninguém mais passar. Nenhum dos moabitas passou mais. Em segundo lugar, o texto nos diz que eles mataram 10.000 homens valorosos. Eles mataram 10.000 homens que eram fortes, homens robustos, homens de guerra. E eles eliminaram 10.000 desses soldados. E em terceiro lugar, o texto diz que ninguém escapou. Ninguém sobrou. A vitória do povo de Deus por meio de Eude foi total. O final daqueles que receberam Israel nas suas mãos para oprimi-los foi serem eles mesmos entregues nas mãos de Israel para serem mortos e destruídos. Meus irmãos, a morte vergonhosa de Eglon foi a morte, a derrota vergonhosa de Moabe. E a vitória improvável de Eude se tornou a glória para um povo que não merecia tal glória, sobre a condução de um homem que não merecia aquela posição. E assim Deus efetuou aquilo que para Ele é plenamente possível: libertar o seu povo com grande poder e com braço forte. Meus irmãos, qual foi sempre a razão das vitórias de Israel? A Bíblia nos diz que em alguns momentos Israel estava com um exército fraco, pequeno, temeroso, mas Deus estava com eles. E eles derrotavam inimigos muito mais poderosos, porque quem lutava por Israel era Deus. E a Bíblia nos diz em outros momentos que Israel tinha um exército poderoso, confiante, treinado na guerra, mas que por estarem longe de Deus, eram derrotados por inimigos que eles não acreditavam que podiam vencê-los. O povo de Deus é fraco, limitado, frágil, pecador. Assim era Israel, assim somos nós. E nenhuma vitória é alcançada, a não ser que venha pela mão do Senhor. Meus irmãos, a salvação é uma tarefa improvável, muito improvável. Primeiro, meus irmãos, porque ninguém merece a salvação. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós, não nos enganemos, do mais novo ao mais velho aqui, nenhum de nós merece a salvação. Nenhum de nós merece o favor divino. Nenhum de nós merece a companhia de Deus. Nenhum de nós merece a comunhão com Deus. Nenhum de nós merece ser chamado filho de Deus. Porque assim como Israel, nós fazemos constantemente o que é mal aos olhos do Senhor. Meus irmãos, entendamos, vocês e eu somos maus. Fazemos o que é mal. Fazemos aquilo que desagrada a Deus. Fazemos aquilo que dá na nossa cabeça sem consultar a vontade de Deus e achamos que vai dar tudo certo, porque muitas vezes para nós o mundo gira em torno da nossa vida. Nós estamos no centro do universo.
A nossa salvação, meus irmãos, é a coisa mais improvável que existe. No entanto, irmãos, Deus suscita para todos aqueles que nele creem um herói também improvável. Por que improvável? Porque Jesus era um homem completamente desacreditado. Nem os irmãos de Jesus levavam ele a sério. Em determinado momento achavam que Jesus estava louco, fora de si, e foram lá para arrebatar Jesus e prendê-lo. Os próprios irmãos. Eles não confiavam em Jesus. Jesus, Messias? De jeito nenhum. Meus irmãos, alguns discípulos não confiaram em Jesus. João Batista, preso, mandou seus discípulos perguntarem: és tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Os fariseus, os saduceus, as autoridades, todo mundo olhava para Jesus e falava assim: esse aí não é o Messias, muito improvável que ele seja o Salvador. Meus irmãos, as pessoas viam Jesus como um homem canhoto, mas ele tinha de fato a destra forte. Ele era de fato aquele homem que aos olhos do mundo era improvável que fizesse qualquer coisa boa, mas aos olhos de Deus, o eleito, o escolhido, a pedra escolhida por Deus para ser a pedra de esquina, a pedra que dá a direção, que dá sustentação para o seu povo. Aos olhos dos homens, nada, mas aos olhos de Deus, a plenitude de todas as coisas, aquele a quem tudo enche. Aos olhos dos homens, alguém que merecia uma coroa de espinho e um manto de púrpura antes de apanhar. Mas para Deus, aquele que recebeu toda glória, toda honra, todo louvor e assentou-se à destra de Deus, onde está reinando e governando. Jesus é esse herói improvável aos olhos de todos aqueles que não creem. Mas, meus irmãos, para Deus é aquele que foi o profeta escolhido, o sacerdote escolhido, o rei escolhido, e que teve a sua destra fortalecida pelo Espírito do próprio Deus para ser o Salvador. Mas, meus irmãos, essa aparente fraqueza de Cristo não condizia com quem Ele era e com quem Ele é. Ele venceu todos os inimigos do povo de Deus, todos. Ele venceu Satanás quando recusou suas ofertas de desobedecer a Deus e confiar em si mesmo. Jesus venceu pelo povo de Deus, em favor do povo de Deus, o pecado, ao obedecer à lei de Deus de maneira perfeita, ampla e irrestrita. Jesus venceu a morte em favor do povo de Deus, quando ele saiu do túmulo ao terceiro dia. Assim, a vitória de Jesus, aquele herói aos olhos humanos improvável, foi completa, foi cabal. Ele destruiu todos os inimigos do povo de Deus, todos aqueles que nos escravizavam e aprisionavam. O Senhor Jesus venceu. E Ele confere assim uma bênção improvável. E eu digo uma bênção improvável porque não é o que muitas pessoas esperam de Deus. As pessoas esperam de Deus uma vida de paz nessa terra. As pessoas esperam de Deus as coisas que são os homens que dão valor. Riquezas, status, prazer, ausência de qualquer tipo de problema, uma vida próspera, uma vida que não vai ter nenhuma luta, nenhuma batalha, uma vida materialista, uma vida mundana, uma vida que tem as suas raízes neste mundo caído no pecado. Mas Jesus oferece algo muito maior. Jesus oferece algo muito diferente. Jesus oferece uma vitória que é completa e uma vida de paz. A diferença é que Eude conquistou para Israel apenas 80 anos de paz. E o Senhor Jesus conquista toda uma eternidade de paz para o seu povo. Meus irmãos, entendamos isso, aprendendo com a história de Israel e a libertação feita sob Eude. Tal qual Israel, nós não merecemos a salvação. Não somos bons o bastante. Não fazemos por onde, não conquistamos a Deus com as nossas boas obras, nem com nada que somos. Somos pecadores indignos da graça de Deus. Somos pecadores indignos de salvação. Mas o Senhor Jesus
nos livra dessa escravidão. É o único, não é um dos que nos livra, é o único que nos tira de uma vida de desgraça e pecado e nos concede vida eterna. Aquele que nos livra, aquele que nos redime do pecado e da morte e nos dá, já no presente, a vida eterna com Deus. E meus irmãos, é por isso que, aprendendo com Israel, nós não podemos nos contentar com pequenas vitórias. Meus irmãos, não é isso que o Senhor Jesus tem para nos dar. Por algum tempo eu pensava que aquelas pessoas que esperam receber de Deus riquezas, como nós vemos em alguns ambientes religiosos, estavam querendo demais de Deus. Mas é justamente o oposto. Estão esperando de menos. Para que esperar de Deus riqueza, dinheiro e poder, se a Bíblia diz que essas coisas o ladrão rouba e a traça corrói? Mas meus irmãos, o Senhor Jesus tem para oferecer de graça, a todos aqueles que creem, a vida eterna, que vai daqui para toda a eternidade. Não precisa lutar, não precisa morrer na cruz, não precisa ser bom, não precisa pagar, não precisa da cesta básica, não precisa de nada. A salvação que o Senhor Jesus oferece precisa apenas de nós crermos nele como nosso único e suficiente libertador, para experimentarmos essa vitória que é improvável, que depois que nós conquistamos, jamais nós imaginamos. Depois que nós conquistamos, nós entendemos que ela é algo que nós jamais imaginávamos que existisse, mas existe, a vida abundante que nós encontramos em Cristo. Meus irmãos, o Senhor Jesus salva aqueles que nele creem, e o Senhor Jesus faz isso sozinho, não precisa da nossa ajuda, para que a glória seja somente dele, para a glória de Deus Pai. Amém, irmão?